Flávio Bolsonaro foi pego. E agora? Então, eu tô gravando esse vídeo nesse momento. Você vê que eu tinha muito tempo que eu não gravava um vídeo acerca de temas políticos. Estava em geral fazendo vídeos baseados em livro, resumos e coisas assim. Só que aí tem uma notícia que é tão pesada que pode definir o futuro do Brasil, que foi o vazamento de áudios que estavam já constantes na investigação da PF enviada ao Procurador-Geral da República, mas foram vazadas pelo site Intercept, que mostram por A mais B que, primeiro, o candidato à República Flávio Bolsonaro, de oposição, ele estava pedindo dinheiro para o Vorcaro do Banco Master, envolvido profundamente em esquemas de corrupção, e também envolvido e financiador do principal algoz do Jair Bolsonaro, Alexandre de Moraes, tendo dado 124 milhões para a mulher do Alexandre de Moraes. Esse mesmo Vorcaro estava sendo cobrado dinheiro e estava com palavras de amizade trocadas com o Flávio Bolsonaro, que pedia dinheiro para o filme do Jair Messias Bolsonaro. Ou seja, nós temos uma situação onde finalmente a gente tem um escândalo de corrupção plenamente comprovado vindo da família Bolsonaro, em que não existe margem para discussão. A não ser que o áudio e as mensagens se comprovem falsas, inteligência artificial ou algo assim, eu acredito que esse seja o momento em que não tem mais como negar que a família Bolsonaro, se entrou na alta política, ou seja, quando o Bolsonaro deixou de ser baixo clero para se tornar uma grande força política até hoje, ficou claro que, para sobreviver, essa família abdicou da sua honestidade e se vendeu ao sistema, se rendeu a conchavos com o Centrão, isso a gente já sabia, e a figura máxima desse conchavo, a gente sabendo agora, que é a ligação com o Vorcaro. Veja, o instinto político de alguns pode levar vocês a acreditar que a gente deveria relevar o caso e simplesmente continuar apoiando o Flávio Bolsonaro, porque o Flávio Bolsonaro é o candidato à direita, todo mundo se corrompe, e no final das contas, se os dois lados se corrompem, a gente decide pela ideologia. Em algum nível isso é verdade. Eu não vejo necessariamente com maus olhos vocês seguirem votando no Flávio Bolsonaro porque vocês não gostam do Lula. Tudo bem. Mas existe uma coisa muito importante aí. Quem te garante que um governo Flávio Bolsonaro não seja um governo onde se aprova tudo que o Lula queria aprovar, tudo que o STF queria aprovar, só que com o pedigree de Bolsonaro? Ou seja, vocês que são de direita vão emprestar a sua credibilidade para uma pessoa, ou seja, todas as ações de Bolsonaro vão cair na sua conta, seus familiares vão cobrar de vocês, as pessoas vão cobrar de vocês. Você pediu para votar no Flávio e ele fez isso, e ele fez aquilo. E aí você vai ter que ficar defendendo algo que muitas vezes você não defenderia se não fosse o Flávio Bolsonaro. Por quê? Porque o Flávio Bolsonaro está claramente envolvido com coisas que não deveria estar envolvido. Acabou esse véu de proteção. Então, é muito importante que a gente pense na nossa própria credibilidade ao se engajar nessas pautas políticas, porque o Jair tinha, se ele não era corrupto antes, a gente não sabe se tornou corrupto, a gente tinha uma maneira de negar, de não saber, de ter uma negação plausível de que ele era um problema. O Flávio não, a gente não tem essa negação plausível. E se a gente ficar defendendo ele apesar dos pesares, o que acontece é bem simples. O que acontece é que ele vai apunhalar as nossas costas. Quem te garante que uma pessoa que é desonesta no seu cargo público vai ser honesta com as pessoas que votam nele? Quem é que te garante isso? Qual é a sua garantia de que essa é uma pessoa leal que vai avançar as melhores pautas, as pautas de direita, o que quer que seja, se essa pessoa não tem a probidade para isso? O mais provável é que ele se torne um instrumento do Centrão, um instrumento das esquerdas organizadas, que esteja na mão de tantos poderes que simplesmente ele vai governar da mesma forma que Lula, só que com o seu aval, o aval de você que vai votar nele. Então, assim, eu não estou dizendo necessariamente que você não precisa votar nele, mas apenas que você tem que ser honesto com si mesmo,
e honesto com os próximos, de dizer que o que pode estar acontecendo aqui, independente do resultado da eleição, é que o Brasil não vai ter uma mudança política, uma mudança que vai vir do alto. Nisso eu quero tirar a esperança de vocês? Não. Pelo contrário, eu acho que existe algo de verdadeiro em você crescer para fora da política. Ou seja, existem diversos fatos que podem ser considerados políticos e não necessariamente envolve disputa eleitoral. E isso é algo que as pessoas precisam aprender logo. Veja, você não concorda que é um evento político um empresário abrir um hospital? E que é um evento político importantíssimo que pode salvar a vida de muitas pessoas? Sim. Isso pode ser feito inteiramente com dinheiro privado? Pode. Você, que está aqui me escutando, você adquirir mais conhecimento, adquirir mais educação, aprender sobre economia, filosofia, as artes e produzir coisas, isso em si é um fato político. Você não precisa que alguém de Brasília realize coisas por você. Você pode realizar por si mesmo. A partir de agora, a gente tem que colocar na cabeça a seguinte mentalidade: faça as coisas por você mesmo. Não espere os outros. Não espere a mudança de Brasília. De Brasília não vai sair nada. Brasília está tomada. Quem a gente achava que poderia nos trazer mais força, porque obviamente não estou dizendo que a política não é importante, a política é importante, porque a política determina dinheiro, determina cargos. E agora imagine, muitos de vocês aqui do meu canal, obviamente, devem gostar do meu conteúdo, gostar de muitas das coisas que eu posto. Se eu tivesse um cargo que eu pudesse incentivar grandes obras de cultura, as artes e a educação no país, cara, isso seria algo bom para o país. Mas isso acontece só para quem está na política, e se a pessoa correta na política aloca cargos e posições e poderes para as pessoas certas. Só que isso não vai acontecer, gente. Então, as coisas têm que ser feitas, primeiramente, acima de tudo, pensando em servir a Deus, em servir o seu país, em fazer o bem ao próximo, amar o próximo como a si mesmo e amar a Deus acima de todas as coisas. E sempre pensando em construir coisas por si mesmo. Não depender de nada, porque de Brasília não vai vir nada. Eu já estava com essa mentalidade antes, de que de Brasília não vem nada. E eu acho que vocês deveriam também abraçar isso. De Brasília não vem nada. Não quer dizer que vocês devam se desengajar politicamente, se tornarem desinformados. Eu acho que cada pequena instância das nossas vidas que a gente conseguir influenciar é importante. Se você influencia a sua escola, a sua família, as pessoas ao seu redor, não necessariamente nem mudar o voto delas ou mudar a direção de ideologia expressa, mas você agrega a elas coisas boas, coisas positivas, você já está transformando o país e cumprindo o seu dever. E também, por fim, eu recomendo a todos que também não desistam completamente das questões dos cargos públicos. Veja, não existe nada determinístico, não existe nada depressivo de o sistema nunca será vencido. É algo que a gente está vendo agora, é uma realidade que a gente está se confrontando agora. Mas, se você vê oportunidades para você e você for uma pessoa honesta, uma pessoa capaz, uma pessoa produtiva, assuma os cargos que você precisa assumir. Sejam cargos eleitorais, seja um cargo de assessoria, não importa. Assuma os cargos que você possui capacidade de assumir e tente influenciar positivamente o Brasil, se isso for o caso. Sempre lutem por cada instância. Não tem problema se você perder. Se você perder, faz parte. Mantenha a sua alma, mantenha a sua honestidade, mantenha a sua produtividade, mantenha a sua capacidade de ajudar o próximo. Então, também não se deixe abalar pela depressão e para transformar as coisas como piores do que elas eram. O brasileiro já está há muito tempo acostumado com políticos ruins. Isso não é uma novidade. Não deixará de ser uma novidade. E é importante que vocês saibam que o futuro está sendo construído o tempo todo. A gente não sabe prever quando Deus nos dará uma vitória aqui, qual será o tamanho da nossa vitória e de que forma ela se traduzirá. Mas cada um vai escrever o seu próprio caminho. Eu recomendo, acima de tudo, não esperem por Brasília, não esperem pelos outros. Construa seu próprio caminho e engaje pessoas nesse seu caminho. E que seja esse um caminho de produtividade, de honestidade, de fazer as coisas de acordo com o belo, o bom e o justo. Então é isso que eu tinha para falar. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.